Vambora. Eu acho que a gente não vai recapitular de muito tempo para trás, porque sabe como é que é? Uma memória de peixinho dourado. Mas a gente pode falar do último semestre, da virada do ano para cá, de algumas conclusões importantes, como é que foi essa virada de ano para a editora. Acho que o 2024 foi muito importante para a editora, porque nós tivemos algumas mudanças internas. A editora se consolidou como a terceira maior editora do país em vendas, né? Então foi um marco muito importante para a gente, até porque desse top 3 a New Pop é a única editora que a gente fala que é independente, que não faz parte de nenhum grupo editorial, né, desses grandes. Então foi algo muito legal. Foi um ano que teve alguns marcos também muito importantes. Foi o primeiro ano que a gente participou da Bienal do Livro, de uma Bienal do Livro, foi a Bienal do Livro de São Paulo. Foi o melhor ano da editora na questão de lançamentos e de vendas também. Então a gente conseguiu fazer um trabalho muito bacana, mudando algumas coisas que a gente ficou bem famoso, né? Que eu acho que vai ser uma das perguntas daqui da conversa. E algumas coisas que a gente já está preparando agora para 2025 e 2026, algumas delas que a gente vai apresentar aqui para vocês. E assim, a gente notou que teve uma mudança de estratégia da editora, né? Porque antes tinham muitos anúncios, e esses anúncios ficavam um tempo, né? Saía ainda ficam, né? Vou ser sincera aqui. Mas a gente não notou essa mudança de estratégia. Inclusive, há 2 anos atrás, mais ou menos, você fez uma live no mês de outubro com 15 anúncios e foi uma loucura. Agora, esse ano, você foi para a Bienal do Rio, no mês de orgulho, com uma porção de lançamentos, BL, GL, aquele quadrinho da Sara Soli, nós, que foi incrível. Mas, mesmo assim, né, mesmo tendo tido essa mudança, ainda tem algumas coisas que estão um pouquinho para trás. Né? Aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, como é que é o critério para definir o que é que vai furar a fila, como você mesmo diz, e por que tem coisa que ainda está demorando tanto para sair. Nos 2 últimos anos, a gente sempre no final do ano, a gente apresenta aquele slide famosinho, onde a gente coloca as estreias, os anúncios, os lançamentos. E a gente realmente tinha muita coisa anunciada, até porque eu gosto de anunciar, porque eu gosto muito de sentir a alegria da galera, e a galera sempre fala que é importante saber antes que determinada série vai sair, porque evita que o pessoal precise comprar o volume internacional e coisas do tipo. Mas a questão de furar fila, né, como eu falo, é questão estratégica mesmo, né? Às vezes a gente consegue algumas licenças que a gente tem que aproveitar o momento que aquela série vive, né? Imaginem, por exemplo, o Begin After the End, o Cara Que Eu Estou Afim Não É Um Cara, alguns anúncios de hoje que já vão furar fila também, todos os anúncios de hoje já vão vir com uma previsão de lançamento. É questão estratégica mesmo, porque a gente precisa aproveitar. E também tem uma questão que a gente tem um cuidado muito grande na editora, que quando nós anunciamos o selo Sakura e o selo Pride, a gente obviamente fez uma série de anúncios, um volume grande de anúncios para cada coleção. Shogun também foi a mesma coisa, justamente para vocês entenderem que haveria um investimento naqueles segmentos. Até o lançamento do selo Sakura não existia um investimento em shoujos e joseis, né, e obras semelhantes da Coreia, da China e tudo mais. Então, até porque era se falado no mercado que shoujo não vendia, que josei não vendia, não valia a pena e tudo mais. E desde os BLs, a New Pop sempre estudou muito essa questão e se programou para apostar em todos os segmentos. Então era natural que a gente divulgasse um número grande. Foi a mesma coisa com os damês quando a gente começou. Só que a gente tem que fazer uma estratégia e não é inteligente a gente lançar todas as obras daquele segmento de uma vez só. Até porque quem gosta não vai conseguir comprar, uma grande parcela de quem gosta não vai conseguir comprar tudo de uma vez. Outras editoras também publicam mangás. Então chega um momento que o bolso precisa fazer escolhas. Então, para não prejudicar um gênero e determinado título, a gente espera algumas obras serem concluídas
para a gente começar outras. É o caso legal, eu já apertei o botão sem querer, então eu volto para cá, mas o primeiro anúncio do dia... Você não botou slide de segurança dessa vez? Dessa vez eu esqueci o slide de segurança por conta da Bienal do Rio, mas o primeiro anúncio é o Avant-Garde Yumeko, que é mais uma obra do Shuzo Oshimi, da editora. E o Shuzo é um autor mega famoso, que tem histórias... Eu vou colocar o slide aqui, o controle é aqui. Ele traz muitas... Acho que ele tá passando sozinho. Se ele estiver passando sozinho, ferrou. Mas a história fala de uma garota que ela é obcecada em ver, falando de forma politicamente correta, um pênis. Então ela tem uma tara por isso, e é mais uma das histórias malucas do Shuzo Oshimi. Ele é muito famoso, principalmente pelas obras mais dramáticas, mais psicológicas dele, né? É o caso de Happiness, a Konohana, entre outras. O Inside Marie, né? O Íntimo de Marie, que a gente vai começar a publicar em breve também. Mas esse é uma outra pegada de histórias que ele gosta muito de fazer também, que eu acho que ele faz em alguns momentos de descanso dele, que é o caso, por exemplo, do Devil Ecstasy. É uma série completa em um volume e já sai agora no segundo semestre de 2025. Eu acho que os slides estão atropelando a gente aqui, eu acho que a gente se perdeu um pouquinho, né? Mas vamos tentar retomar. E assim, você estava falando da diversidade das publicações da editora. E vocês publicam obras não só japonesas, mas publicam obras coreanas, chinesas, tailandesas. Recentemente você veio com esse quadrinho de uma escritora espanhola. Também tem os nacionais. Como é que você acha que está a recepção do público com tudo isso? Você acha que eles recebem tão bem quanto os mangás? Atropelou de novo, segundo slide, pelo amor de Deus. Mas você acha que isso está tendo uma adesão tão grande do público quanto os mangás, ou acha que está um pouquinho para trás? É um público em formação, mas obviamente que há séries que eu realmente estou preocupado, agora eu falo olhando para cá. São algumas séries, obviamente, que extrapolam a barreira de sucesso, entre outras coisas, que é uma vantagem e uma coisa que a New Pop aproveita bem. Por ser uma editora mais minimalista, né, mais independente, a gente tem um poder de decisão um pouco rápido e a gente tenta tirar um pouco de proveito dessa facilidade, e o fato de que praticamente quem tem que decidir as coisas sou eu não preciso ficar pedindo autorização para licenciar uma obra, né? Se eu quero uma obra, eu tento e sou eu que decido. Então é nisso que a gente ganha. Quando nós começamos a investir em BL, por exemplo, a gente se tratou de se cercar das principais obras do segmento. Então, até por isso nós temos um catálogo muito interessante de BL, mas também sempre apresentando coisas novas para vocês. É um exemplo que eu uso muito, que Joy, da Itsuko, a gente começou a publicar 2 meses depois que ele tinha saído no Japão, graças aos insiders, às pesquisas que a gente tem. Hoje em dia a gente tem praticamente o catálogo inteiro da Itsuko, né? Então a gente acabou de lançar o Sabor do Melão, já não é segredo de ninguém que a gente vai anunciar novas obras dela em breve. Então a gente se dá ao luxo de também poder fazer testes, né, durante isso, e não ficar preso apenas num segmento também. Até porque a gente sabe que dentro do selo Shoujo Josei a gente tem algumas variantes. O próprio BL tem os mais variados estilos e gêneros de histórias. Mas voltando, se cerca e tenta sempre. Foi a mesma coisa que aconteceu com o Webtoon. A gente se cercou de Webtoons bem famosos, de qualidades, e a gente sabe também que é natural que outras editoras comecem a publicar no segmento, mas a gente tem muito orgulho de ser uma das sempre a entrar nesses segmentos, né? E sempre com títulos muito importantes, muito famosos.
e conseguimos pegar a onda de crescimento desses segmentos também. E no começo do ano, vocês lançaram os primeiros jornais digitais. Foram 4 títulos, eu sei que tem mais coisa para vir, mas como é que você acha como é que você pode dizer para a gente para a recepção do público? Porque eu sou criadora de conteúdo e eu percebo que tem um crescimento do interesse pelo digital. Eu sou muito mais do papel, de ter o negócio na minha mão, mas essa galera mais jovem curte mesmo. Então, realmente, assim, valeu a pena, a gente pode esperar mais coisas, de repente até títulos que já foram lançados, de forma que está lançado, de forma digital, porque quem sabe e-book. Eu sou muito realista em relação aos problemas da editora, eu sempre deixei isso muito claro. Uma grande reclamação era o número de anúncios e a demora para sair. A gente tenta, por mais que eu não goste, mas eu entendo quem é muito ansioso e quando sabe que uma série que ela gosta muito, ela fica na expectativa que aquela série saia logo. Então a gente tentou reduzir isso, mesmo eu não gostando. Eu gosto de realmente contar porque eu fico alegre, eu gosto de dividir minha alegria com vocês. Mas o digital é algo que está em crescimento. Eu também prefiro o papel, mas a gente precisa arrumar a casa antes de investir mais forte no digital. A parceria com a Shuquin veio, nós temos aí, eu inclusive ia anunciar mais coisas aqui no evento, mas eu falei, já está dando muito anúncio, é melhor eu segurar um pouquinho, porque senão vai voltar o Júnior old school, o pessoal vai voltar a me criticar. Então eu dei uma segurada, a gente vai falar mais sobre digitais futuramente. Mas a gente tem mais digitais, os nacionais já estão confirmados para sair no digital, obras do catálogo da editora vão sair no digital também, mas a gente vai fazer aos poucos. As vendas do digital ainda não são tão fortes assim, está crescendo, mas não é algo que vale a pena a editora meio que atrasar outros processos para começar a correr muito com o digital. Então a gente vai fazer isso devagarzinho, inicialmente com essa parceria da Shuquin, que são materiais exclusivos para o digital, e aí a gente lança 5, 6 de uma vez, os nacionais, The Maze em breve, Webtoons em breve, mas nós estamos indo aos poucos mesmo. Tá. E uma curiosidade, né? Esse ano vocês participaram da Bienal do Rio, que é meu estado, e para mim, assim, os cariocas é um evento muito grande. Como é que você pode dizer como é que foi a experiência de participar desse evento fora do estado? Se foi positivo, se pensa em fazer de novo? Porque assim, eu vi que os títulos mais vendidos, eu fiquei muito feliz de ver que os títulos mais vendidos foi o Yuri no GL e o PL em segundo lugar. Então a importância que a editora dá, o espaço que a editora dá para esses títulos, embora não seja a maioria das publicações, ver que esses títulos foram os mais vendidos em um evento desse tamanho, mostra a importância que vocês estão fazendo. Mas como é que foi assim, em resumo, esse evento aí fora do estado? Vixe, a Bienal, um resumo rápido, eu posso falar que foi desesperadora, cansativa e maravilhosa ao mesmo tempo, assim. Tipo, a gente já tinha participado da Bienal de São Paulo no ano anterior, né? E o número de gente nas redes sociais falando, vem pro Rio. A gente já tinha participado da Bienal do Rio anterior no stand da Catavento, que é uma distribuidora de livros, né? No Boulevard Literário. E eles tinham falado pra gente que a New Pop tinha sido a editora mais vendida do Boulevard. E aí a gente falou, ó, interessante. E todo mundo sempre falou que a Bienal do Rio era maior, né? Tipo, era muito maior que a de São Paulo, inclusive. A gente conversou muito internamente, porque Bienal é um custo gigantesco. Aí a gente já tá meio que acostumado a fazer umas loucuras, né? Como a questão de compra de papel, às vezes alguns milhões de papel para segurar preço, alguma coisa, né? De milhões de reais, tá? Daí a gente falou, vamos tentar então? Ele falou, vamos. E foi uma surpresa maravilhosa, assim, tipo,
povo carioca, o carinho da galera, a educação da galera, as vendas, obviamente. A gente ficou muito feliz de muitos volumes 1, né? As primeiras edições saindo muito. Os lançamentos, né? Alguns BLs, alguns GLs saindo lá no evento e ficando no top de vendas. Alguns mangás da editora entraram no ranking geral de vendas do Bienal. A organização do stand, assim, que a gente tentou tomar um cuidado muito grande. Foi muito engraçado, porque o primeiro dia foi o dia do TikTok, né, de convidados. Aí o segundo dia foi com o público mesmo, foi desesperador em alguns lugares. Aí a gente já tinha bem organizado o evento, a estrutura, né, o funcionamento. No dia anterior, antes de abrir o evento para vocês, a gente estava já organizando as coisas. Foram uns 10 stands de empresas diferentes junto com a organização tirar foto do nosso stand. Virou um exemplo de como organizar um stand, assim. Foi muito legal. Acabou o evento, já convidaram a gente, falaram que querem a gente na Bahia, na Bienal da Bahia. Não é uma confirmação, estamos pensando, mas o saldo foi muito positivo. E é muito legal porque é um público que não é o público aqui do Anime Friends, né? Aqui do Anime Friends a galera sabe, Mushishi, Ashita no Joy, Given, sai pela New Pop. Lá não, lá a gente falou brincando, conversei com o pessoal da Panini lá é criançada lá, tio, tem Naruto, não sabe exatamente que editora publica. Pra eles é mangá, tem de tudo, né? Então, mas foi muito legal, muita criança nova conhecendo algumas obras muito legais. Obviamente que agora a gente vai estar em todo ano na Bienal de São Paulo e na Bienal do Rio de Janeiro. Vamos, entre o bate-papo e o outro, a gente vai passando por alguns anúncios. Então pode ir pro próximo, por favor. Aqui, antes, já algumas previsões, né? A gente vai atrelando informações para vocês. A gente acabou de concluir Flores do Mal, né? Do Shuzo Oshimi, volume 11. Acabamos de anunciar o Avant-Garde. Mas o Íntimo de Marie, que era um anúncio anterior dele, já começa a publicação em setembro, tá? E aí esse ano, além do Íntimo de Marie, a gente vai ter o Avant-Garde e a reimpressão de todos os volumes esgotados do Happiness e o primeiro volume do Ashita no Joy, do Akonohana, que ele já esgotou no nosso estoque. A gente tem aqui, os lojistas ainda tem, mas ele já vai entrar em reimpressão, porque é política da editora não deixar volumes faltando, ainda mais em séries grandes, né? Então, esse é o caso do ReZero, que a gente já está preparando uma reimpressão de 5 volumes, né? E do GTO, que a gente também já está rodando nesse momento, os volumes 3 e 4, que estão esgotados no momento. Próximo, por favor. Mais um anúncio, Kabi Nagata novamente, né? Minha Existência DDE Errante. Mais um problema na vida turbulada dessa autora. Volume único também. Mesmo padrãozinho de impressão em 2 cores. Volume único. Ele sai no comecinho do ano de 2026. A gente está lançando aqui no Anime Friends o volume anterior dela, né? Que é o problema dela com alcoolismo. Que ela só tem problema, tadinha. E aí a gente já está anunciando mais um título dela. Eu particularmente gosto muito da Kabi Nagata, porque eu acho que ela é muito corajosa no esgoto daquilo, né? Porque normalmente são coisas que a gente sentiria de vergonha até de assumir pra gente mesmo, e ela foi lá e pegou todo esse caos, aqueles pensamentos intrusivos, e resolveu monetizar, contar essa história, e pra ela deu muito certo. Não, e é bem interessante que às vezes algumas escolas, algumas universidades entram em contato com a gente, interessados em ter obras dela e algumas outras da editora na biblioteca. Agora no começo do ano a gente teve um pedido bem interessante para a editora de títulos dela, né, em volume,
Perfect World, eu fiquei muito contente também que o pessoal está querendo levar histórias desse sentido para as bibliotecas, para as universidades. Então é bem legal porque a gente recebe muito depoimento de leitores falando que o quanto faz bem para eles lerem histórias da Cabo e algumas outras obras da editora. Eu gosto da forma que ela explora as coisas, porque é muito crua, muito realista, às vezes não dá conta da cara da gente que está lendo necessário, mas eu acho que a forma que ela desenha, né, o traço e a primeira maneira que ela explora a narrativa, por mais que às vezes envolva algumas coisas um pouco pesadas, um pouco mais controversas, mas tanto o estilo artístico dela, como a forma dela narrar a história, acaba deixando um pouquinho descontraído, o que não causa tanto desconforto quando a gente está lendo. Próximo. Daí aqui, como eu tinha falado, Minha Fuga Alcoólica da Realidade, que conta o problema dela com o alcoolismo. Daí o padrão desse volume, como a capa mesmo indica, é um laranjinha cor especial que deu muito trabalho para chegar. Uma curiosidade, a gente teve que fazer o Pantone desse mangá a gente não tinha no Brasil. A gente teve que fazer uma combinação de cor especial Pantone. Pantone, para quem não conhece, é um tipo de cor especial que é diferente das 4 cores que a gente usa numa impressão normal, né? Que é o CMYK, né? Então a gente teve que fazer uma combinação ali, quase um trabalho de química ali para chegar no tom de cor. Então deu um pouquinho de trabalho, mas deu certo. Aí o próximo eu ainda não sei o padrão de cor, mas vai dar certo no final. Próximo, por favor. Próximo anúncio. Fuja Comigo, Garota. É um GL completo em 3 volumes. Ele começa a ser publicado em outubro. Aí, esse você... Não, eu não li todo, eu não li essa história completa, mas o que eu li assim é muito fofo, é muito bonito, porque é muito aquela história sobre segundas chances, né? De um romance que começa na adolescência, em algum momento do caminho se perde e elas se reencontram na vida adulta. Só que quando elas se reencontram, a situação que se dá esse reencontro é um pouco delicada. E vai abordando a situação. Eu tô segurando as palavras aqui para não dar spoiler. É com muita sensibilidade que vai trabalhando a situação dessas 2 moças que se apaixonaram na adolescência e que tiveram que reprimir esse relacionamento por convenções sociais, aquelas coisas, né, de acreditar que o caminho que elas têm de seguir na vida é aquele que a sociedade considera como correto, enquanto isso fez com que elas se tornassem adultas tristes. E elas tiveram que reprimir o que elas sentiam, aquilo que elas eram, e se tornaram adultas incompletas. E quando elas se reencontram, é quando se chegasse uma pecinha que estava faltando. Sim. Né? É uma história muito linda. E vocês perceberam já por que eu chamei alguém do Mangás Brasil para me ajudar, né? Porque eu terceirizei toda a sinopse, pra eu não ter que ficar falando. Tá, obrigada, pra saber. Então, daí eu imagino que muita gente vai perguntar: Júnior, você está anunciando mais um GL, cadê o mangá do Me Apaixonei pela Vilã? Aí eu vou explicar, obviamente. Como eu falei para vocês, o Me Apaixonei, já falei em outras oportunidades, o Me Apaixonei pela Vilã está em publicação ainda, ele não está finalizado. Então, a gente está aproveitando para tirar algumas séries que a gente já tem no nosso acervo de séries mais curtas, justamente para a gente dar um pouco de espaço para a gente poder adiantar os volumes da série, para que a gente consiga, é uma das coisas que a gente vem mudando, a gente consiga deixar a produção mais em dia, né? Então, em paralelo, não é que a gente não esteja trabalhando com ela, mas nós já estamos tentando deixar a produção toda pronta, porque algumas obras que a gente tem interesse em concluir rápido, elas vão ser mensais, no máximo bimestrais, então assim a gente consegue seguir com a produção sem engasgo. E falando sobre Me Apaixonei pela Vilã, o primeiro volume da novel, né, que deu origem ao mangá, ele foi reimpresso e também está já disponível aqui no stand, e em breve vai estar nas principais lojas, todas as lojas que distribuem produtos da New Pop.
Aí, então, série completinha em 3 volumes. Começamos já em outubro para finalizar a obra aí deste ano também. Próximo. Aqui já é a capa do primeiro volume nacional. Todas as capas já estão, todo o mangá já está aprovado, a série completa. Mas a gente vai deixar para divulgar as capas dos próximos volumes nas lives futuramente. É uma série maravilhosa, bem de encher o coraçãozinho, um traço muito bonito, e a gente está com umas expectativas muito boas para essa série. E continuando ao nosso estilo e planejamento de publicar obras de todos os segmentos. Vamos para o próximo. Próximo anúncio, A Hora da Seriedade, da Yukiko Seiki. É uma série completa em 2 volumes. Começamos o lançamento já em novembro. Já nessa pegada de obras com temáticas um pouco diferentes, que fogem do esperado por vocês também, mas que possui uma qualidade muito grande. Aí eu passo para a Nívia. Estava conversando com ele falando que esse tipo de obra não é muito a minha praia, mas que a gente acha assim, importante que tenha uma variedade de trabalhos para atender os gostos de todo mundo. E o que acaba sendo legal é que, de repente, no primeiro momento, eu ou você, a gente não tem interesse, mas está sendo publicado aqui, até agora na sinopse, acha interessante, um colega lê, a gente vê uma resenha e acaba criando interesse em alguma coisa que normalmente a gente não gostaria. Mas e vem também com o background, né, de ser do mesmo mangaka de 5 centímetros por segundo, né? Isso. Então o traço é muito bonito e a gente segue com aquela ideia que a gente tem de trazer obras que realmente vão surpreender. Às vezes o pessoal não conhece, mas a gente até hoje, graças a Deus, a gente nunca teve escolhas ruins, né? Obviamente que há obras que têm desempenho melhores que as outras, mas esse título ele fez muito sucesso na Europa principalmente. Ele possui uma história muito interessante, completa, né, em 2 volumes. Pode ir para o próximo slide, por favor? Daí aqui já estão a capa dos 2 volumes aprovadas, né? Já estamos com tudo pronto já para preparar para o lançamento. Então vai ser mais uma série aí que eu tenho certeza que vai cair no gosto da galera. E vai ser muito também, foi algo que aconteceu, vai ser muito semelhante o Webtoon, o Horizonte, né? The Horizon. Que quando a gente anunciou, algumas pessoas não conheciam ainda, apesar de ser uma história mega premiada lá fora. Mas a gente tem a gente chama de uma onda de vendas, né? Que ela vai melhorando cada vez mais depois que as pessoas começam a ler e começa a indicação. Então a gente tem bastante essa tranquilidade, conhecendo também o catálogo que a gente escolhe, né, os requisitos aí de publicação das nossas histórias. Vamos pro próximo. Próximo evento, Link Click. É uma série que ganhou bastante notoriedade aí, bastante destaque graças ao anime, né, recente. A galera, é um caso de muita gente que conheceu pelo anime, se apaixonou pelo anime e nem imagina que o quadrinho, né, a versão em quadrinho, eu particularmente acho ainda melhor. O anime é muito bom, o desenho, a animação é bem bacana, mas eu garanto que o quadrinho é muito legal. Já estamos finalizando o primeiro, digamos assim, é o que corresponde à primeira temporada, né? Então tá dando trabalho, mas vai ficar um material bem legal. A capa ela vai ser laminada com o mesmo efeito do Terra das Gemas, né? Que é aquela holográfica, aquela laminação holográfica. Vai ficar uma coleção muito bonita e a história é maravilhosa.
eu acho que eu sou suspeita para falar de Link Click, porque eu sou muito entusiasta do Don Juan, da animação. E essa segue o caminho inverso, né? Não foi um Juan que virou uma animação, foi o contrário. Aí alguém se questionar, mas vale a pena ler? Olha, eu tenho uma compreensão muito melhor das coisas lendo do que assistindo. E Link Click é uma história complexa, né? É uma ficção com muita ação, psicológico, sobrenatural, tem um pouco de tudo. É uma história incrível pela trama deles como detetives sobrenaturais por si só, mas também pelas relações humanas que vão se construindo ali entre o Luban e o Shen Xiaoxi e os outros amigos, né? Então, assim, esses 4 volumes, eles compreendem a primeira temporada do Don Juan, que já acontece coisa pra caramba. E fica um questionamento que às vezes as pessoas perguntam, gente, o que é BL, não é? Não, não é. Não é BL, mas, sabe, essa amizade deles não tem explicação heterossexual. E eu acho que essa questão também é que cada vez mais para frente com a evolução da sociedade também vai ficar cada vez mais ali uma nuance muito grande para você conseguir também definir. Eu acho que a categorização em demografia é importante, mas a gente tem que estar se acostumar com a ideia que determinados afetos podem e devem existir fora daquelas caixinhas predeterminadas. Não, isso é uma bandeira, inclusive, da New Pop, né? Eu sempre falei para vocês. E vai continuar assim, obviamente, né? Então, o lançamento vai ser no primeiro trimestre de 2026. Já estamos aprovando o material. Vai brilhar. E além disso, já estou confirmando para vocês que todos os volumes virão com alguns brindes para todo mundo que comprar, independente do local. Então a gente está fazendo algumas coisas bem legais, não só para essa série, mas para algumas outras que estão por vir. Próximo, Maldição da Cora. Eu sempre falo Ron, é um quadrinho nacional, série completa, vai ser completa em 3 volumes. Cora, inclusive, está aqui no Artist Alley. A arte dela é maravilhosa, como o padrão das obras nacionais da New Pop. Eu anuncio sempre com os personagens da história interagindo com a Pop Chan, né, no traço da autora. Eu aconselho muito depois vocês irem lá no Artist Alley, na mesa dela. É a mesa 14, é do lado da mesa, inclusive, da Bex e da Tai, do Petras Jacayama. Então, ela será lançada no primeiro semestre de 2026 também. Já estamos começando a trabalhar na edição, vai vir com alguns extras, capa nova, um padrão, né, de alguns lançamentos de obras nacionais que são lançados no formato impresso por nós, né? Eu acompanho a Cora nas redes sociais, eu acho ela uma querida, eu estou mega feliz por ela. E parece muito ser o tipo de história que eu gosto, né? Principalmente pela protagonista, pobre coitada, que está querendo se tornar bióloga. Para quem não sabe, eu sou bióloga, então estou criando uma empatia imediata com essa menina, porque eu prevejo que ela vai passar muito perrengue. Mas é isso, é aquele tipo de trabalho colorido, divertido, e ultimamente os artistas nacionais têm tirado onda em questão de originalidade, porque eu vejo que às vezes as pessoas ficam presas com as coisas do passado, ou achar que só aquilo que vem de fora vai prestar, quando a gente tem aqui uma mina de ouro, porque os artistas nacionais, quando eles pegam, eles melhoram qualquer coisa, qualquer ideia, eles vão pegar e fazer melhor. Não, e é legal que aos poucos, né, a gente vem aumentando aí a família de nacionais com o projeto Dueto da editora, né, que é para obras nacionais. A gente tem bastante coisa ainda que a gente vem trabalhando nos bastidores para trazer para vocês. Então a gente fica muito feliz de ter a Cora agora dentro do catálogo da família New Pop. Então em breve a gente também começa a fazer mais conteúdo, falar mais da série para vocês.
Próximo. Aqui tem algumas páginas, né? Do mangá, uma história super divertida. Então, para quem não conhece as histórias da autora ainda, vocês vão se apaixonar pelos personagens, vai ser muito bacana. E depois, deem uma passadinha na mesa dela que vocês vão poder conversar com ela, interagir com ela. Próxima. Agora a gente entra em algumas novidades de Boys Love, atualizações para vocês. Próximo. Primeira novidade, não é tão novidade assim, porque a gente tinha até falado sobre isso, meio que sem, na verdade eu tinha confirmado sem querer, né? Para variar, né? Mas Ouço Raios de Luz, a Teoria da Felicidade, é uma continuação de Ouço Raios de Luz, a capinha verdinha. O lançamento já sai em agosto, volume único. Então esse não tinha muito segredo, mas a história é maravilhosa. Você pode falar? Realmente é uma história irretocada, né? Aquele tipo de romance escolar que começa devagarinho, né? Um slice of life, bem focado no desenvolvimento do sentimento dos protagonistas. E é delicado, é aquele tipo de mangá para quem gosta de romances mais suaves, mas que ao mesmo tempo tem um elemento a mais, tem um diferencial que faz a gente ficar com o coração, tem hora que o coração dá uma apertadinha, tem hora que o coração dá uma esquentadinha. Realmente é um título muito fofo. Vamos pro próximo. Lionheart, da Orimita. Lançamento previsto para setembro. Volume único. Esse mangá já está com a gente já faz um tempinho, a gente deu uma segurada até para colocar, né, como eu já expliquei, a casa em ordem. Tem bastante coisa para sair anunciada ainda. A gente estava muito ansioso para trazer, porque a história desse mangá ela é maravilhosa. A autora é bem famosa por algumas outras histórias também. Já ganhou alguns prêmios na Europa, no próprio Japão. E vai ser mais um título aí que a gente tem certeza que vai ser um sucesso dentro do catálogo do Pride. Esse título em específico, sabe aquele negócio que você pensa assim, eu vou ler depois e fica adiando? Mas eu conheço outros trabalhos da autora e, assim, é extremamente adorável. Ela trabalha muito bem essa parte mais sentimental, mais tranquilo também. Acho que até para menor de idade são umas histórias mais tranquilas para ler, né, que não são mais 18. Essa capa tá tão linda. E pelo que eu vi, assim, pelo que eu conheço da história, também é aquela coisa de reprimir sentimentos na juventude e se reencontrar na vida adulta para tentar colocar essas coisas no lugar. Então é mais um daqueles romances que promete a gente dar uma suadinha pelos olhos. E a autora teve uma preocupação realmente de fazer o roteiro fluir bem e contar tudo que ela realmente queria contar naquela história. Tanto que é um mangá com um padrão de número de páginas um pouco maior do que o normal. Ele é um mangá que a gente acabou não colocando a foto, tipo, também com a lombada, mas vai ser um mangá com muitas páginas, fugindo bastante do padrão, tá? Então é uma história completinha, muito interessante. Mais um 2 em 1. Não chega a ser um 2 em 1, mas vocês vão ver que é um bitelão de mangá. Vamos pro próximo. O próximo, Afterglow, é um mangá que não saiu há tanto tempo assim, né? Então ele começou devido ao sucesso no Japão, ele começou a ser licenciado para diversos países aí da Europa, dos Estados Unidos. O Brasil, se eu não me engano, vai ser um dos primeiros países a publicar a obra. E aí, isso eu sei que você é fã. É uma história recente, realmente, e ele mal foi publicado. Mal ele começou a ser publicado, ele já acabou no pai da hype. Eu
desconfio que seja por causa da estética, né? Do personagem ali, do protagonista, do Tenju, porque chamou muita atenção, muita atenção. A mangaka, ela soube compor uns quadros assim que deixou um pouquinho sedento, vamos dizer assim, e causou um hype nas redes sociais. Eu lembro que na época o que chamou muita atenção nas redes sociais é porque não importa onde você olhava para o segmento de pessoas que gostam, que comentam sobre o BL, você via o queridão ali sem camisa mostrando as tatuagens. Em páginas gringas, inclusive, né? Não foi Sim. necessariamente no Brasil, foi um movimento internacional. E aí, bem trabalhadinho, um volume para um volume único, ele fecha bem desenvolvido ali, porque tem um pouquinho também, aborda um pouquinho questão de saúde mental, então não é só beleza que entrega. não é o que eu brinco bastante com o pessoal na editora, é importante o roteiro, mas normalmente a beleza é o que chama a atenção primeiro da galera, né? Antes de saber da história, é a beleza que chama a atenção. E aí, obviamente, devido na época que começou esse murmurinho, esse boom, a gente já tinha recebido de alguns insiders algumas informações sobre a história, que os fóruns japoneses estavam falando bem da história. Foi um caminho um pouco parecido com o que aconteceu com o Joy. Então a gente correu para tentar antecipar, conseguir a licença e deu certo, né? Ainda bem que deu certo, porque a gente tem certeza que vai ser um título que vai surpreender e vai ser muito interessante a galera que deram uma chance para a obra também. Próximo, a afeição da Orelhita. Essa obra é uma das obras mais recentes aqui da editora, é um dos BLs preferidos que eu tenho. A história é muito bonita e traz essa questão de um casal de pais, né, praticamente, sim, que eu acho muito legal. Não é isso necessariamente, mas é uma forma que a gente usa bastante para explicar para algumas pessoas, para os lojistas, e é uma história maravilhosa. É da mesma autora de Lionheart, né, que foi anunciado aqui há 2 slides atrás, e é muito adorável. Tem um termo que a gente usa em literatura que é found family, né? Quando você encontra a sua família, não necessariamente os seus parentes de sangue. Então, é muito sobre acolhimento, sobre você se encontrar, se ver pertencendo a algum lugar, e esse lugar é uma pessoa. E tem criança, né? Para quem gosta de mangá, de romance, onde tem essa questão da formação da família, esse é perfeito. Perfeito, é adorável. É um tipo de história também que dá para um público mais novinho ler com tranquilidade. E não tem o que dizer, realmente muito fofo. E é aquela questão que a gente sempre tenta também trazer obras que a gente consiga conversar com pessoas que não conhecem o que é o gênero. São obras que a gente considera tipo obras de entrada, para apresentar para um público que ainda tem, querendo ou não, um pouco de distanciamento desse segmento de histórias, que é aquele tipo de história que a gente mostra e fala, são conteúdos agradáveis, histórias bacanas. E eu sempre brinco, tem história para os mais variados estilos, tanto é que a gente vai entrar em outros estilos daqui a pouco. Já estão... Um anúncio importante: nós precisamos da acompanhante da Maria Eduarda, chamada de Wendy, para ir até o ambulatório, tá, gente? Por favor. O Wendy, acompanhante da Maria Eduarda, vai no ambulatório, por favor, estão precisando de você lá. Bom, tomara que dê tudo certo. Então são histórias que a gente chama de histórias de entrada, né? São muito interessantes para a gente apresentar o universo aí, para depois ele entrar nos universos um pouquinho mais hardcore. Não
assim, funciona muito bem como obra de introdução, né, para quem de repente não está tão familiarizado e quer começar a conhecer. E como eu disse, para um público mais jovem, né, que não pode sair lendo qualquer coisa, então de repente até é legal para a gente dar os presentes, despreocupado, essas coisas. E é uma história muito linda mesmo. Vamos para o próximo. Aqui já algumas previsões de algumas obras que a galera cobra bastante. Todas já estão em processos bem adiantados. O Sanctify, inclusive, a gente já divulgou a capa da versão brasileira, tudo aprovadinho. Aí nas próximas semanas a gente já começa a divulgar a capa do Harry War e do Wet Sand também. Obras que estão dando um pouquinho de trabalho, mas a gente sabe que são muito aguardadas por vocês. Finalmente eu acho que eu vou diminuir um pouquinho o número de perguntas. Quando sai? Porque são algumas das séries que a gente mais recebe dúvidas de previsão de lançamento. Eu acho que Guild War é um dos títulos mais unânimes que eu, como criador de conteúdo direcionado de BR, principalmente, já vi. E como eu crio conteúdo também para Mangás Brasil, que é uma página generalista, eu percebo o poder que essa obra tem em cima do público, porque todo mundo que conhece gosta, e quem não conheceu está muito curioso. Bom, próximo. Aqui a gente, obviamente, pode já ir para o próximo, só para ele está sendo drama, Então, vamos pro próximo. Agora eu tinha prometido para vocês, eu acho que a Lívia pode explicar um pouquinho melhor quem é a Harada. De responsabilidade. Vocês me prometeram frio aqui em São Paulo, eu tô suando e agora que minha mão não aguenta nem segurar o microfone. Para quem já está no fandom de BR há um tempo, ela é o próprio alerta de gatilho. Ela é uma mangaka que ela é muito controversa e caótica, ela não tem medo da ousadia. Mas, ao mesmo tempo, não é só para chocar, embora as histórias dela costumam dizer, olha, isso não é para todo mundo. Mas não é só o choque pelo choque, ela busca chegar em algum lugar no meio daquela controvérsia toda, né, daqueles elementos pesados, porque mesmo que ela trabalhe com algumas coisas mais pesadas, a forma com que ela conduz a narrativa, ela direciona o leitor para onde ela quer ir, é incrível, sabe? Como ela constrói o suspense realmente, e fora que ela é aquilo que o Júnior fala, ela tem artilharia. Você chega porque achou bonito e fica porque achou incrível. E complementando isso, tanto é verdade, é que eu acabei sendo um pouco vilão da história, porque eu pedi para a nossa diagramadora que montou os dois anúncios dela para hoje, ela montou na sequência. Eu não lembro agora de cabeça qual vai ser a ordem aqui que a gente vai mostrar, mas ela teve durante o momento ela diagramou sem conseguir parar de chorar, e no outro ela diagramou meio que assustada com o rumo que a história estava tomando. Desculpa, funcionários da New Pop, entendeu? Daí, então foi algo que foi muito engraçado, porque isso abalou um pouquinho a redação inteira, né? Porque todas as partes envolvidas ou choraram muito ou ficaram meio surpresos com o rumo de determinada história. Gente, porque tem mais de um título. Tava todo mundo esperando, vai anunciar um título, não, tem mais de um. Daí, obviamente, que um deles, eu acho que é a figurinha, a certeza, né, que todo mundo espera. Então, pro próximo. O primeiro é a canção do Yoru e Asa. A capa, ela é esse amarelo, brilha no escuro, sei lá. Sim, é muito amarelo. É muito amarelo, a gente nem conseguiu chegar no padrão de cor ainda. Essa foi a história que chocou muito. Não foi a do choro, tá? Essa foi Eu sei exatamente de qual cena você tá falando. Sem dar muitos spoilers, por favor. Mas tá
talvez não seja um dos trabalhos mais famosos da Arada, mas é muito bom. Eu estou tentando escolher as palavras para não socar vocês de spoiler e também não chocar o público. Mas é sobre uma banda underground, então essa ambientação desse meio de banda, universo alternativo, indie, tocando em casa de show. E trata muito bem, eu acho que várias questões como dependência emocional, obsessão, em níveis variados. A gente pode chamar de romance? A gente pode chamar de romance, mas não é um romance muito convencional. Em alguns momentos o leitor vai sentir raiva, muita raiva. Mas é um título com uma narrativa muito bem construída do início ao fim. E você sente o que ela quer que você sinta, em determinados momentos. E o traço está muito lindo, ela arrasou. Aquela característica da autora é que o poder que ela tem de, em um mangá, um volume de mangá, você conseguir passar por diversas sensações durante sua leitura. Então, parece que não foi uma experiência tão simples assim. Ela te levou para várias etapas, várias sensações. Eu acho que isso é uma das coisas que encanta tanto nos trabalhos dela também, né? É exatamente isso. Ela pega em um volume e ela consegue sintetizar muita coisa em um volume só. É habilidade para todos. E aí vamos pro próximo. Oni Room Angel. Acho surpresa, gente. Que eu acho que a obra que na verdade quase todo mundo esperava que a gente fosse anunciar dela. É a obra que trouxe um curso de lencinhos para as lágrimas de toda a redação da editora. Volume único também. Já será lançado em janeiro de 2026. E essa história ela é muito... não sei nem como descrever ela direito. Assim, eu não consegui ler todo. Eu fiquei com medo do final e não consegui terminar a leitura. Gente, me perdoa, eu sou trouxa. Mas é para vocês terem, assim, mas para quem curte realmente sobre o estômago. Mas a história é linda. A história é linda, eu fiquei com medo do final, mas eu sei que é incrível. Não estou dizendo que é feliz, mas é incrível. É um tipo de história que a gente tem. A gente sabe que tem gente que não vai conseguir seguir até o final, porque realmente ela é muito densa, assim, e toma alguns rumos que você fica na... E a forma que ela constrói um pouco o protagonista, que ele é a definição de um pobre coitado. Ele sente que a vida dele não tem valor nenhum. Ele sente assim, tipo, por que eu tô aqui? Por que eu tô nesse mundo? Minha vida não vale nada. Minha vida não vale nada, eu não presto pra nada. Ele acha assim, realmente aquela ideia de que se ele for embora, ninguém vai sentir falta dele. E aí que esse anjo, né, que entra na vida dele e começa a fazer ele perceber aos poucos que ele tem sim alguns valores, que ele tem sim algumas qualidades, mas ao mesmo tempo é a Arada, ela é o trabalho de gatinho, então a forma com que as coisas vão se estimulando, como vai tudo sendo expressado, deixa a gente meio... Pessoal, a gente vai ter que dar uma acelerada, porque já que a gente vai atrasar o palco um pouquinho. Vamos pro próximo. Pode ir pro próximo. Então, só Ritmo de Mari em setembro. Dororo, que eu não tinha comentado ainda, e o Helio sai em outubro. Pode ir pro próximo. Aqui, outro que o pessoal estava perguntando bastante, né? Ainda não é a capa final, mas o Benson já começa em outubro. A gente vai ficar lindo, né? Benção do oficial celestial do lado do fundador da cultivação demoníaca. Combina. Daí a gente tem bastante novidade para falar sobre ele, então em breve as lives, né, que acontecem quinzenalmente, o bloco modão ele vai voltar, porque a gente vai ter muitas atualizações sobre a série. Não só sobre o livro, mas sobre outras coisas também, sobre The
de forma geral. A gente tem muita coisa para contar para vocês. Um pouco mais comedido, né? Vocês já sabem, mas vai ter muita coisa para contar. Pode ir pro próximo. De anúncios é isso que a gente preparou. Agora a gente vai abrir para 5 perguntinhas. Quem tiver pergunta, a gente tem que fazer um pouquinho rápido, porque a galera já está querendo que a gente saia. Mas só para avisar vocês 2 coisinhas. Agora em agosto a gente vai ter uma live para falar sobre digital e da MEI. E a gente também vai ter um pouco mais para frente, ainda não tem uma data, uma outra live para falar de alguns títulos pesados relacionados à animação, shonen e novel, tá? Então, pesados eram algumas coisas para acontecer por Anime Friends, mas as aprovações não saíram a tempo, então fiquem ligados em relação a isso. Para fazer pergunta, eu acho que é mais fácil vir. Ah, tá com o microfone lá, só levantem a mão. Sim. Falou muito. Cadê o frio que São Paulo me prometeu? Eu tô derretendo aqui. Esses detalhes da edição a gente vai realmente passar um pouquinho mais pra frente, tá? Tá desligado, não tá dando pra ouvir ela. Oi. Oi. Eu queria saber dos catálogos de férias, quais os preferidos de vocês? Vixe, eu acho que a gente já, não são 18 anos de empresa, né? Então eu tenho muitas obras que eu guardo assim, coração, mas eu tenho obviamente algumas obras que eu guardo com carinho especial, mais pelos momentos em que a gente conseguiu a série ou que a gente lançou mesmo, né? Então, para mim tem uma importância muito grande porque foi uma vitória enorme, por exemplo, a novel do Semantic Error. Eu tenho um carinho muito grande pela dificuldade que foi conseguir. Eu não vou falar muito porque realmente a gente vai acabar trazendo muita programação, mas um recente é eu queria falar aqui, o Verdinho, né? O cara que eu estou afim não é um cara, pra gente é um título, vem sendo um título muito importante, que a gente conseguiu com bastante dificuldade, graças àquela questão que eu comentei com vocês da velocidade, né? E para citar mais um, Modal Sushi. Apesar de alguns problemas, né, com a galera do fandom, que são muito carinhosos, mas obviamente que são bem críticos comigo, né? Eu tive que mudar até algumas posturas do Júnior como pessoa para me resguardar mentalmente um pouquinho, mas para quem acompanha a editora desde do princípio, eu falava, foi uma dificuldade de negociação. Eu platinei o cabelo em comemoração a conseguir a licença, e a gente acha que ele abriu portas muito legais pra gente, para outros segmentos, para outros tipos de negócios que logo vocês vão ter ciência disso. Tanto é que a gente tem aqui no Anime Friends, mostrar para vocês rapidinho, a gente lançou como brinde, mas pode ser vendido também, uma sacola mega especial de Boys Love, que foi produzida na China, já fruto de algumas novidades que em breve vocês vão ficar sabendo sobre produção de acessórios e itens na China. E algo relacionado a isso foi muito também graças a Modal Sushi, que trouxe alguns contatos pra gente. Mas assim, eu não vou mentir que praticamente todas as obras do catálogo da editora eu tenho um carinho muito importante e muito grande, porque cada licença adquirida pela editora, cada coisinha, querendo ou não, é uma conquista pra gente, né? Então, e até por isso que o Júnior, de uns tempos atrás, gostava tanto de dividir com vocês.
Como a programação está um pouco acima, a gente vai liberar só mais uma pergunta e a gente vai realmente encerrar, tá? Tá, dá pra escutar. Se você falar um pouquinho mais alto. Beleza. Tranquilo. Deixa eu te contar. Recentemente você lançou o episódio, o número 4 do episódio G, e você tinha relatado que estava tendo um pouco de dificuldade para lançar os primeiros volumes. Agora, do quinto em diante, vai ter uma regularidade mais exaustiva ou Sim, foi uma das coisas. Foi até algo que eu falei que foi um erro do Júnior fã. Até uma dificuldade que eu tenho um pouquinho, porque eu sou como vocês, eu sempre fui fã. Quem conhece a história da editora, eu trabalhei em loja por muito tempo e tudo mais. A minha empolgação por ter Cavaleiros do Zodíaco foi tão grande que eu me empolguei demais e anunciei no momento que eu talvez não precisasse. Então as dificuldades com o Cavaleiros do Zodíaco nos primeiros volumes são bem grandes, principalmente do volume 1 ao 5. Nos próximos volumes as coisas estão correndo melhor, já estamos com bastante conteúdo adiantado. Pegamos num volume ou outro alguma imagem que não existe, que falta, que precisa pedir, mas vai fluir melhor. Em paralelo, começamos a lançar o Cavaleiros do Zodíaco Odisseia, o Sansei Odisseia, né? Que já estamos, vamos divulgar semana que vem a capa do volume 2, que está vendendo muito bem. Então eu fico muito feliz, mas sim, Cavaleiros do Zodíaco o episódio G vai ter uma fluidez melhor já a partir do volume 5, então não se preocupa com isso. Não tenho problema de admitir que foi uma falha de empolgação do Júnior, mas logo isso vai normalizar também, tá? E para encerrar, queria agradecer todo mundo, agradecer a galera, a Nive, a galera do Mangás Brasil que tem embarcado aí nessa brincadeira. Vou para o stand para conversar com quem quiser, tirar dúvidas de vocês. Agradecer ao apoio de todos vocês e pedir para vocês prestigiarem lá o Esteja Editora. A gente tem muitos lançamentos, né? Tem o Gap, que foi lançamento da Bienal, nem todos estão aqui, mas o Suíque, que é da mesma altura do Mushishi, volume único, o Fuga Alcoólica, que eu já mostrei para vocês, o Quem é Marceline, do Alec, né, uma das séries de sucesso dele. Tá aqui o Ashita no Joy, não sei porquê, mas é sempre bom panfletar Ashita no Joy, sempre compre. O My Little Monster, que novamente a galera, eu fujo muito do X atualmente, que o pessoal reclamou pra caramba da capa por causa da iluminação, que foi só uma prova que eu recebi na Bienal, eu empolgado fui mostrar, a galera começou a zoar muito, porque a iluminação tava ruim, deixou a personagem com um tom de cor meio estranho. Todo mundo indo lá no stand e falando, nossa, que povo exagerado, né? Capa tá normal, mas é isso, acontece. Mas Little Monster, a nossa série vai ser completa em 7 volumes, incluindo no 7º volume o fanbook. Então a gente vai lançar a série totalmente completa, inclusive com os extras, né? Então vai ser bem legal. Kingsmaker, que a gente acabou de lançar também. Mas é isso, gente, vou dar uma passadinha lá no stand da New Pop. Agradeço muito vocês, o carinho de sempre. Acompanhe a editora nas redes sociais, nas lives. E muito obrigado pelo carinho de sempre, tá bom? É isso, gente, muito obrigado. Desiste. Deixa eu... Vai.